O que o Lula fez até agora? A não ser gastar dinheiro e viajar e passear. Hoje é uma grande disputa que nós temos na América Latina é saber quem é mais representando o narcotráfico hoje. Se é o Lula ou se é o Maduro. Nunca se combateu o crime organizado tanto igual tá combatendo hoje no Brasil. Palavras do ministro, governador. E você não acreditou, né? Você deu aquela de mineiro. Você deu aquela de mineiro. Não. Isso é função. Ô, Haddad, acorda, meu amiguinho. Isso é função sua. É crime federal. E o traficante é a vítima. Essa declaração textual de um presidente da República. Como é que um cidadão de bem pode votar num homem desse? Onde é que nós estamos chegando no país, cara? E ver que hoje a ousadia desse pessoal é enorme. Você vê o que está acontecendo hoje no Brasil, onde o avanço dessas facções hoje estão amedrontando o Estado brasileiro. E, lógico, que junto com o governo federal, eles convivem bem, porque o governo do PT com o faccionado, eles são bem convergentes, eles comungam bem, eles convivem bem, eles têm uma parceria muito forte. O senhor acha que existe essa parceria, sim? Você vê as declarações de hoje. Na Ásia, ele disse o seguinte, olha, nós temos que entender que esses ataques que estão fazendo contra os traficantes, isso é um absurdo, porque, afinal de contas, os traficantes são vítimas dos usuários. Presta atenção. Hoje em dia o criminoso não é o traficante, o criminoso é o usuário. Então, olha, veja a inversão completa do processo, veja a situação com que um presidente da República se dirige ao mundo dizendo, olha, o cidadão, a criança que está lá no colégio, que está sendo obrigado a usar droga, que acontecia na maioria dos colégios em Goiás, tá certo? Aqueles jovens eram pressionados pelas facções para vender maconha dentro do colégio. Então, de repente, essa criança, tá certo? É que é o culpado. E o traficante é a vítima. Essa declaração textual de um presidente da República. Gente, como é que um país, como é que um cidadão de bem pode votar num homem desse? Onde é que nós estamos chegando no país, cara? Um cidadão que defende explicitamente o traficante, o bandido. E para ele o bandido é vítima. E aí vem, no mesmo dia, veja bem, o que é que nós estamos vivendo? O Lewandowski hoje disse que não. Nós não podemos considerar hoje o faccionado terrorista. Não, vamos fazer uma pena maior a ele aí, mas não. Terrorista é outra coisa. Ô Lewandowski, hoje, Lewandowski, eu tô vendo aí o Lincoln Gakia, que é um cara que o Brasil respeita esse cara pela coragem, a determinação, a vida dele não vive mais. Ele é um homem que vive enclausurado porque ele é ameaçado de morte pelo PCC. Ele e a família dele. Tem também um diretor, eu não conheço, é Ricardo Medina. Hoje, a polícia de São Paulo derrubou uma operação para matar os dois. Caramba. Hoje, derrubou uma operação que ia matar os dois. Eles mataram um delegado esses dias. Mataram esses dias, o delegado. Não, isso não é terrorismo, não. Que o Lula, ele é depois ele disputa hoje, ele e o Maduro. Quem é que é mais defensor do narcotráfico do que os dois? Hoje é uma grande disputa que nós temos na América Latina é saber quem é mais representando o narcotráfico hoje. Se é o Lula ou se é o Maduro. E o Lewandowski, ministro da Justiça, disse que não. Podem matar as autoridades brasileiras. Isso não é terrorismo. Isso é um crime. Mas não tem problema. Matou um promotor, matou um diretor de um presídio. Bom, é um crime que aconteceu. Isso não é terrorismo. Olha, você articula para destruir o Estado Democrático de Direito? E é um crime qualquer? Eu vejo, governador, que isso é consequência de um mal muito maior, assim, sabe? Hoje, inclusive, até desculpa pela pergunta se ela foi espinhosa demais. A gente conversou aqui antes, que o senhor falou que poderia perguntar qualquer coisa. Lógico. Assim, hoje o Brasil, ele vive um processo de corrupção que é absurdo. Se a gente vira e fala assim, ó, vamos, facção agora é terrorista, quem que vai ser terrorista? Porque tem vários partidos hoje que estão envolvidos diretamente com crime organizado. O presidente do DEM, a Polícia Federal, do União Brasil, a Polícia Federal está investigando ele ligação direta com o PCC. Né? A gente vai criminalizar esses presidentes de partido, vai criminalizar essas pessoas que estão na política também, são terroristas? Tudo. Tá no narcotráfico? Tá esquentando dinheiro? Esse é o processo que tem? Hã? Você não tem que ter concessão, meu amigo. Não fica ingovernável? O pau que dá no Chico, dá no Francisco. Boa. O risco que corre o pau, corre o machado. Não interessa o lado que venha, tá certo? Agora, comprove os fatos, bota para valer e não faça concessão. Você está dizendo aí, eu quero dizer mais a você. Hoje,
os faccionados hoje e as grandes estruturas do narcotráfico, eles hoje estão vestidos de CEOs de empresas que entram hoje e invadem o setor imobiliário de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de qualquer estado do Brasil, menos Goiás. É um cidadão que provoca ameaça do dono da usina e compra a usina, que ameaça o transporte coletivo e compra o transporte coletivo, o lixo, tá certo? Ao mesmo tempo entra nas fintechs. Então, quando você não tem a autoridade moral da presidência da República, e se você não tem a coragem de enfrentar o narcotráfico, tá certo? Você contamina toda a sociedade brasileira. Eu lhe pergunto, você acha que o jovem hoje, ele prefere ser do comando ou ele prefere ser um bom aluno no colégio? Onde o faccionado hoje, ou o jovem que está na facção, ele tem a melhor roupa, o melhor tênis, a melhor moto, o melhor carro. Quem é o ídolo dele? É o MC Pose com a metralhadora na mão, dizendo que eu sou do Comando Vermelho? Por que Goiás, quando eu entrei no governo, tinha 1.073 jovens apenados no socioeducativo, por crimes praticados? Jovens. Você é menor de 18 anos, né? Exatamente. 1.073, sabe quanto tem hoje? Quantos? 178. 83% também, sabe por quê? Porque em Goiás, bandido, faccionado, não é líder em lugar nenhum, Goiás. Certo? Ele não é exemplo o jovem lá não tem como em mar de vencer na vida ser faccionado. Você entra em muitos lugares, você pergunta ao cidadão, e aí, o que você é? Ah, eu sou da facção. Então, esta passou a ser a esperança da pessoa poder viver. Poxa, eu tô vendo todo mundo aqui ganhar dinheiro, todo mundo andar de moto, todo mundo numa boa, todo mundo aqui com namorado, arrumando o dinheiro, correndo fácil na minha mão, eu vou ficar dentro de uma sala de aula, estudando, para ser um profissional que tem que chegar cedo, levantar, cumprir com a minha tarefa como cidadão. Então, é o exemplo. Não se governa com discurso, se governa com exemplo. E este é o exemplo que deve ser feito. Esta coisa é o seguinte, se você buscar, quantos anos eu estou na política? 40, na política. Fui candidato a presidente da República com 39 anos de idade, o mais jovem candidato a presidente da República. Deputado federal, 5 mandatos, senador da República, governador do estado. Já me viu envolvido em badalheira? Já me viu envolvido em escândalo? Em aumento de patrimônio, em negociata? 40 anos de vida. Eu não tenho 4 dias na política, não tenho 40 anos na política. Certo? Então, é isso que faz o seguinte, por que a polícia me reconhece e a população me dá 88% de aprovação? Porque eu tenho autoridade moral para comandar o meu estado. Eu não uso do meu mandato para fazer corrupção, para enriquecer, nem para bandalheira dentro do estado de Goiás. Então as pessoas podem gostar ou até não gostar do estilo do Caiado. O Caiado é um pouco duro, tal, mas eu não sou bandido, não sou corrupto, não sou homem que faz concessão, eu não me acovardo para bandido. Mas o senhor acha que o Caiado é um pouco duro? Não, ou você acha que deveria ser um pouco mais duro? Sabe por que eu sou? O Caiado presidente vai ser mais duro do que o Caiado governador? Não, eu sou uma pessoa que a dureza que eu estou lhe falando é o seguinte, eu não faço concessão às normas legais. É o que eu disse a você. Ah, porque eu soube que aquele cidadão está envolvido. Ah, está envolvido? Tá, levanta. Está envolvido? Tá. Então tá bom. Eu nunca fiz concessão. Acabou. Afasta, prende. Na mesma hora. O Haddad esteve aqui recente, conversando com a gente, e ele falou que nunca combateu no Brasil o crime organizado como está combatendo agora. E ainda deu prova que foi feito aqui na Faria Lima. Vai montar uma delegacia para combater esses crimes aqui que está acontecendo nas fintechs, né? Uma delegacia especializada nisso. Primeira vez que pega um patrimônio tão grande do PCC, que eles prenderam bilhões agora nessas fintechs, pegaram a parada do INSS também. Então ele falou assim, cara, nunca se combateu o crime organizado tanto igual tá combatendo hoje no Brasil. Palavras do ministro, governador. E você não acreditou, né? Você deu aquela de mineiro, você deu aquela de mineiro. Não. Eu acredito em todos os convidados. Aí você falou assim, mas você falou assim, bom, pelo amor de Deus, e aí? Haddad, como é que eu faço, cara? se os territórios do Brasil hoje estão todos ocupados. Mas vamos dizer o seguinte, Haddad, então vamos lá, uma área, então, que é uma área que seria específica de vocês. Eu não vou até nem discutir estado, que cada um tem o seu estilo. Lá em Goiás, o bandido muda de profissão, muda do estado. Lá não tem mais ou menos. Lá a regra é essa, é o mandamento número 1 do governo, e é o governo que você tem menor criminalidade, menor valor de seguro, você anda do jeito que você quiser, a hora que você quiser, dorme onde você quiser, tá certo? Você tem paz para ser industrial, para ser comerciante, para ser trabalhador, para ser funcionário, para você quiser, você vive sua vida. Então você devia perguntar para assim, mas Haddad, e vem cá, nós temos uma Amazônia brasileira, tá certo? Que é uma área 100% de divisa federal. Eu lhe pergunto, por que a Amazônia brasileira hoje, até o servidor da FUNAI,
tem que pedir aos faccionados para entrar na Amazônia? Hã? Por que na Amazônia brasileira hoje ela é 100% dominada pelas facções brasileiras, venezuelanas, mexicanas e colombianas? 100%. Sim. Hoje você não tem ali uma prática de garimpo ou de desmatamento que não seja de facção. Desmatamento dá mais grana que droga, né? Os caras preferem desmatar ali do que... Não, desmatar é a madeira, o preço da madeira, a comercialização dessa madeira. Sim, sim. Então, qual é o acordo que tem com os países limítrofes para poder combater a entrada de arma? Por exemplo, o Rio de Janeiro também é vítima de um processo. Porque se o Brasil não fecha a fronteira, aqueles fuzis chegam por obra do quê? Eles caem do céu? Não, vem pela fronteira, então, lógico. Isso é função de quem? Isso é função... O Haddad, acorda, meu amiguinho. Isso é função sua. É crime federal. Lavagem de dinheiro, é crime federal. Comercialização de armas e tráfico de drogas. Crimes federais, não são do Estado, não. Quem toca somos nós. O governo dá o quê? Você tem uma ideia? Goiás, eu botei 17 bilhões de reais na segurança em 6 anos e meio. Sabe quanto eu recebi dos fundos de segurança pública e fundo de penitenciária? 980 milhões. 5%. Nada. Você entendeu? E o que é que eles querem na PEC do Lewandowski? É que é uma coisa só. Não. Agora, quem vai mandar é o governo federal. Tirar uma regra que eu tenho a prerrogativa como governador, pela Constituição de 88, de eu definir a minha política de segurança pública em Goiás. Cada governador tem a sua. Certo? O que ele quer? Concentrar. Por quê? Porque o Caiado chegou lá na tampa da cara dele e do Lula dentro do Palácio Planalto e disse: eu não ponho câmera nos meus policiais. Pronto, acabou. E não põe. Câmera nos meus policiais eu não ponho. Por quê? Porque eu tenho lá uma corregedoria que é eficiente, eu não tenho milícia. Se policial não andar na regra, ele é afastado, ele é preso, ele é afastado da corporação. Agora, eu tenho a menor criminalidade do país. Eu tenho o controle de todas as seguranças públicas do país. Goiás é o estado mais seguro do Brasil hoje? Mais seguro do Brasil, não tem nenhum perto de Goiás. Falando dos aliados aí, como que você planeja sair? Você vai, de toda forma, você vai sair para presidente? Se tiver uma proposta forte, não sei, como um vice tem oportunidade? Se não, você já pensa em algum vice para somar? Não, pensar no vice eu não penso ainda, até porque... é muito difícil você, num quadro desse, você tem muita dificuldade em prever o que você vai homologar em julho do ano que vem. A convenção, ela só é do dia 18 de julho a dia 4 de agosto. Então, até você chegar lá, muita coisa, o cenário muda demais. Você não sabe quem é que vai continuar. Agora, eu cheguei num momento da minha vida que eu já fui deputado, já fui senador, já fui governador. Eu não posso repetir mais o mandato de governador. Então eu também não tenho nenhum interesse em ser deputado federal e ser deputado e senador. Porque eu já fui. Chegou um momento que eu acumulo experiência na minha vida, que eu tenho que mostrar, que é minha vida pregressa, que foi minha passagem na Câmara, no Senado e como governador do Estado, com dados concretos, não é com achismo. Então é uma decisão já tomada. Ou seja, não é que eu esteja pensando em outra alternativa. Se eu quisesse, eu poderia candidatar a Senado por Goiás, tudo bem. Não tem eleição fácil, mas eu tenho uma chance de me eleger, tá certo, com muito mais facilidade do que uma disputa numa presidência da República. Mas eu quero ir para o debate. Eu quero poder exatamente debater isso aí. Eu sou apaixonado pelo debate. Eu acho que a gente tem que ter a coragem de poder dizer aquilo e mostrando o resultado. É isso que é, tá certo? É o que dizia meu velho professor: você não tem médico bom porque ele fez propaganda em outdoor. Você tem médico bom quando o paciente fala: vai naquele médico, aquele médico que me operou é bom, certo? Então, a hora que o povo brasileiro tiver a oportunidade de saber o que eu fiz em Goiás, é o que eu estava brincando, eu falei: minha candidatura é igual música sertaneja. No começo ninguém queria cantar, todo mundo tinha vergonha. Hoje é a que realmente tomou conta do Brasil, entendeu? Então é só o povo ver o que eu fiz. É só eu poder mostrar pro Brasil: mas poxa, Goiás é pequeno, Goiás só tem 4 milhões de eleitores, Goiás é um estado que, tá certo, é menor e tal. Mas peraí, minha filha, não é porque seja um estado menor ou um estado maior, é proporcional também. O que eu tenho de renda é proporcional também do que eu tenho de professor, que eu tenho de segurança, tudo é proporcional, tá certo? Então quem tem caixa maior tem até mais fôlego.
Então também tem mais compromisso, mas também tem mais caixa. Agora, tudo é proporcional. Agora, vai ver o que eu fiz com o orçamento que eu tenho. Imagina bem se eu puser a mão no governo federal. Tá certo? Aí eu sei que eu vou fazer aquilo que o povo brasileiro deseja, que é isso que ele quer. Você está com 88% de aprovação em Goiás. Ou seja, você transformou Goiás em um povo só. Todo mundo concorda com o que você faz. O Brasil hoje é polarizado pra caramba. E não interessa o que você faz, se tá bom ou errado. É porque é partidário mesmo, é fla-flu. Você pode fazer o melhor trabalho que for. A esquerda vai continuar te batendo ferreamente, inclusive as pessoas. Elas são cegas para enxergar ou para entender se é bom ou ruim. Você acha que você consegue fazer o Brasil ser um país de novo? Em vez de 2 guerras? Por que eu disse, e fui o primeiro a dizer, depois todo mundo falou, por que eu disse que o primeiro ato meu como presidente da República vai ser anistiar todos e acabar com essa brincadeira de ficar governo se alimentando de enfrentamento sem resultado nenhum para a população? Por que eu disse isso? Eu disse isso porque eu disse, olha, teve um mineiro chamado Juscelino Kubitschek que foi vítima de 2 golpes de Estado, um em Jacareacanga, outro em Aragarças, tá certo? E que ele falou, quer saber de uma coisa? Eu tenho que trabalhar, eu vou fazer Brasília, eu tenho que desenvolver o país, eu tenho que fazer uma Belém Brasília, eu tenho que fazer uma Transamazônica, eu tenho que fazer universidade, eu tenho que desenvolver o meu país, eu não vou ficar perdendo tempo com esse negócio, não. Anistia esse povo e deixa eu trabalhar, deixa eu ir embora trabalhar. Então, se o cidadão tiver uma visão pequena de governo, ele fica alimentando o 8 de janeiro 3 anos e não faz nada. Ele não faz nada. O que o Lula fez até agora? A não ser gastar dinheiro e viajar e passear. Então, qual é a meta? Se você buscar, depois de Juscelino Kubitschek, quem é que foi um estadista no Brasil? Quem? Não tem. Qual é um presidente que já fez o que o Juscelino Kubitschek fez? Enfrentar um Rio de Janeiro com toda a estrutura de poder e botar capital lá num centro-oeste, num cerrado danado, num calorão daquele, e mudar o centro do Brasil, que foi o motivo do Brasil ser hoje o país que é, se ocupando toda a sua área territorial. Quem tem essa visão de Juscelino? Quem teve essa coragem de enfrentar? Quem acreditava que poderia derrubar os estados litorâneos e levar a capital lá para um fim do mundo, que era tido, assim considerado, o centro-oeste brasileiro? Então, onde é que está? O que falta no Brasil é exatamente isso. Você acha que, se eu fosse presidente da República, com 10 minutos da posse, 1 minuto depois da posse, você acha que alguém vandalizaria todos aqueles prédios? Você acha que eu, governador do estado, eu, presidente da República, tá certo? Você acha que alguém ia chegar a quebrar a Câmara, o Senado, quebrar o Supremo, quebrar o Palácio do Planalto? Você acredita que aquilo lá foi facilitado? Rapaz, você fica 8 dias na presidência, você vai passear no interior de São Paulo, aí de repente você é surpreendido com o pessoal que quebra o palácio. Rapaz, me põe 1 minuto na presidência. 1 minuto. Eu quero ver quem é que entra um passo para frente daquilo que é a área pública. Mas a questão não é só vandalismo. Colheram depoimentos de generais e realmente teve uma tentativa de golpe no Brasil. Tudo bem, mas e aí? E se ele tivesse ficado e tivesse transferido a faixa? Teria isso? Então, meu amigo, tudo bem, não vamos discutir essa narrativa. Isso é uma decisão que eu já tomei. Essa é uma decisão minha. Eu, como candidato, vou colocar ela com muita clareza. Eu vou anistiar. Em 2 minutos que eu assumi o governo, acabou essa brincadeira. Eu não vou governar para ficar brigando com o poder. Eu não vou ficar aqui de bate-boca. Tá certo? Eu vou governar para melhorar o que eu preciso. Tecnologia, inovação, educação, perspectiva de emprego. Cidadão quer ser pequeno, microempresário, quer desenvolver sua própria atividade. É o Brasil pensando, é eu fazendo igual o primeiro-ministro da Índia. Daqui a hora que o Caiado deixar aqui, eu vou fazer o PIB dobrar no país, tá certo? O senhor acredita que essa anistia é o que vai unir a população novamente? Não, você vai botar... Isso depende de você, meu. Você é o presidente. Olha, o que foi que o Lula propôs? Eu chegando, eu vou pacificar o Brasil. Ele fomentou tudo. Agora, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo agora, lá na Ásia? É agora aqui no encontro do PCdoB, depois em São Bernardo. Não admito que outro país venha dar palpite, não sei o que. Ele quer a briga com o Trump. Ele quer a briga com o Trump. É a mesma coisa, tá certo? Que o governo, tá certo? Fez na Venezuela. A mesma coisa, ele quer a briga. Porque isso dá a ele a condição de pousar de democrata, de pousar de patriota. E como tal estaria defendendo o Brasil. Ele quer a briga com os Estados Unidos. Porque o maqueteiro dele, o tal do Sidônio, botou na cabeça dele que ele brigando com os Estados Unidos, ele se garante para a eleição em 2026.
Você vai ver o que vai dar na reunião de domingo. Não vai dar nada. Mas ele não tem um aliado muito mais forte? Eu penso assim, porque quando ele se afasta dos Estados Unidos numa briga dessa, comercial, como vem acontecendo também, ele se aproxima muito mais da China, da Rússia, que são do BRICS, de forma geral, um bloco econômico. Amigo, não é interessante você ter uma... Você, quando você está na presidência, você não tem que brigar com ninguém, cara. Você não tem que brigar com ninguém. Você não pode desconhecer uma parceria secular da economia, da cultura brasileira com a cultura americana. Você não tem que arrumar briga com a Europa, você não tem que arrumar briga com a Ásia. Tá certo? Você tem simplesmente de ter aliados de acordo com aquilo que você pode absorver. Você vê o chinês, ele pega um aparelho desenvolvido nos Estados Unidos, bota lá, desmonta ele, tá certo? Aí vem aqui no Brasil, qual é a caminhonete que mais vende aqui no Brasil? Tal. Ele comprou 5 caminhonetes, botou lá dentro da BYD, foi lá, fizeram uma outra. Em 2 minutos inundaram o Brasil. Meu amigo, isso é guerra comercial. Você não tem que estar brigando com ninguém. Ideologia, você discute ela aqui, você vai se eleger aqui dentro. Agora, você não pode ser referência de democracia no momento em que você apoia um ditador que não cumpriu as regras democráticas igual a Venezuela, onde o prêmio Nobel da Paz foi dado a Maria Corina, que eu estive com ela esteve comigo, eu era deputado federal. Ela ficou comigo quase uma semana em Brasília. Essa mulher que recebeu a Nobel da Paz. O Lula não teve coragem de cumprimentá-la. O Celso Amorim disse que a decisão não foi por mérito dela, foi político. Veja bem a que ponto chegou o governo brasileiro. Contestar um ato de uma mulher que enfrenta a maior ditadura da América Latina. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque quem não faz, certo? Igual o Hugo Chávez não fazia, ele precisava de ter um motivo para chegar naquele ponto, que era brigar com o Bush naquela época. Tá? E aí ele conseguiu construir essa tese. Milhões de venezuelanos estão hoje para o mundo afora. Não estão lá no país mais, não existe democracia ali. Então, se você imaginar que o Brasil quer uma réplica disso, o Brasil, então, está de mãos dadas com o narcotráfico. É a única força que sustenta hoje a Venezuela. Não tem outra. A força que sustenta a Venezuela é essa. Então, o Brasil está copiando um modelo que não é modelo que a sociedade deseja. Esse é o ponto de reflexão nesse debate de 2026, na eleição de 2026. Então, é o fato que eu acho que deve ser analisado neste momento. O Lula, domingo, ele vai falar que teve, falei isso, falei aquilo, não sei o que, tal, não deu acordo, se quiser, a parte do Itamaraty continua, a chancelaria continua debatendo, não sei o que, PPP, e vai continuar fazendo o discurso que fez em Brasília, no PCdoB, aqui em São Bernardo. Ah, não tem que ter uma moeda só, vamos tentar outra moeda. Quem é o Brasil para querer revogar dólar no mundo? Bom, cara, tem que ter limite na vida. Você tem que ter noção de graduar, você tem que ter noção de escada, de degrau. Você não pode suprimir degrau e querer falar, não, agora eu vou botar a moeda, vai ser o real. Porra.